Meus amados e minhas amadas irmãs, a paz do Senhor a todos. Meus queridos pastores, pregadores, ensinadores da Escola Bíblica Dominical, sejam todos muito bem-vindos. Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde temos o compromisso de comentar os livros da Bíblia Sagrada. Aqui em nosso canal tem à sua disposição comentários sobre os livros da Bíblia, desde Gênesis até o livro de hoje, o livro de 1 a Pedro. Vamos iniciar o nosso estudo neste momento. Hoje estaremos estudando a primeira carta de Pedro, aquele a quem dizem ser o primeiro Papa. Mas o que diz o próprio Pedro acerca da sua autoridade frente à igreja? Pedro, no capítulo 1 e no versículo 1, ele se declara apóstolo. No capítulo 5 e no verso 1, ele se declara presbítero. E na sua segunda carta, no primeiro versículo, ele se declara apenas como um servo de Deus. Qual o testemunho que os demais discípulos e apóstolos davam de Pedro? Paulo, um dos maiores ensinadores do Novo Testamento, testemunhando acerca de Pedro, diz que Pedro era uma coluna dentro da igreja. Porém, ele não estava só com o mesmo título. Tiago e João recebiam o mesmo título de coluna da igreja. O livro Atos dos Apóstolos, que nos conta o início da igreja, sendo o berço da igreja na cidade de Jerusalém, nos dá a entender que o primeiro líder da igreja não foi Pedro, mas era o servo de Deus chamado Tiago. Percebemos, meus irmãos, que há muitas incertezas acerca daquilo que Pedro se tornou na igreja. Porém, nós temos certeza do que ele era. Pedro, juntamente com seu irmão André, eram pescadores, que ao encontrar-se com Jesus, ouviram o chamado do Mestre: "Vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens." Meus irmãos, o que temos certeza era que Pedro era um ganhador de alma. E se tivéssemos a oportunidade de perguntar para Pedro o que ele se autodeclarava frente à igreja, certamente que a resposta dele é o mesmo título que ele lhe dá na sua segunda carta. Pedro seria apenas um servo de Deus. Hoje estaremos conhecendo um pouco mais acerca deste servo da igreja e apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro. Os dados pessoais é que seu nome significa pedra ou rocha. Ele era filho de Jonas, não o profeta, e atendia pelos nomes de Pedro, Cefas e Simão. Era casado e tinha um irmão chamado André. A sua ocupação, ele era pescador e tinha residência em Cafarnaum. Tornou-se um seguidor de Cristo, depois um aprendiz ou discípulo e, por último, um apóstolo enviado por Cristo. Temos aí alguns momentos baixos e momentos altos na vida do nosso irmão Pedro. Os momentos baixos, ele foi repreendido por Jesus, cortou a orelha de Malco, nega a Cristo, foi preso por Herodes. Paulo o resistiu e também recebeu a predição da sua própria morte. Momentos altos na vida de Pedro. Foi chamado a apóstolo, anda sobre as águas, confessa que Jesus é o Cristo, assiste à transfiguração, Jesus ressuscitado lhe aparece, assiste à ascensão, prega no Pentecostes, cura enfermos e ressuscita mortos e escreve 2 epístolas, primeira e segunda carta de Pedro.
Meus irmãos, nosso objetivo aqui não é falar tudo o que a Bíblia diz acerca de Pedro, mas trazer algumas informações que podem enriquecer a sua pregação, enriquecer a sua aula ou a sua doutrina. Vamos às informações acerca da carta. Introdução à primeira epístola de Pedro. O autor, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. O destinatário são os estrangeiros e dispersos, que é uma referência a todos os cristãos, a quais Pedro chama de eleitos no versículo de número 2. No mapa, nós podemos ver a região para onde a carta foi endereçada. Esta região estava sob o controle de Roma. Pedro cita Ponto e Bitínia, a Galácia, a Capadócia e também a Ásia. Esta região atualmente é conhecida como Turquia. O tema da sua carta é sofrimento por amor a Cristo. A data da carta, cerca de 60 a 63 depois de Cristo. Abaixo temos a estatística da Bíblia de Estudo Dake. A primeira carta de Pedro é o 60º livro da Bíblia. Possui 5 capítulos, 105 versículos, 4 perguntas, 92 versículos de história e 13 profecias. O autor da carta é Pedro. O Espírito Santo inspirou esse servo de Deus para nos trazer a revelação da palavra que está escrita na sua carta. Porém, quem escreveu foi Silas, companheiro de viagem do apóstolo Paulo. A Bíblia nos permite compreender que essa carta foi escrita da Babilônia. Porém, há uma forte corrente de pensamento que sugere que Babilônia, aqui no versículo da Bíblia, está no sentido figurado, e na verdade a carta teria sido escrita estando Pedro e Silas na cidade de Roma. O certo é que, assim como Hebreus e Apocalipse, a carta de Pedro foi escrita para uma igreja que estava sendo perseguida. E o propósito de Pedro ao escrever a sua carta foi encorajar os nossos irmãos a perseverarem em meio ao sofrimento, sabendo que no fim da caminhada receberiam a vida eterna. Vamos conhecer melhor este maravilhoso livro e vamos estudá-lo dividindo em 3 partes. O apóstolo Pedro inicia o conteúdo da sua carta testificando da Santa Trindade. No versículo de número 2, ele fala da presciência de Deus Pai, a santificação pelo Espírito Santo e a obediência ao Senhor Jesus. Depois de citar a Santa Trindade, ele insere a igreja no conteúdo da sua carta, dizendo que nós fomos gerados de novo para uma viva esperança de salvação que está muito perto de se revelar. Pedro nos diz que nós devemos nos alegrar, nos regozijar pela esperança da salvação, mesmo que às vezes possamos ser contristados por causa de perseguições e tribulações aqui na terra. Pedro chama as nossas provações de provação de fogo, mas que devemos resistir, porque no final da nossa caminhada, o final da nossa fé é a salvação da nossa alma. Salvação esta que, disse Pedro, está embasada na profecia dos profetas que anunciaram Cristo e este nasceu. Salvação esta, disse Pedro, que está embasada no nascimento de Cristo, que ao crescer nos revelou a salvação no seu precioso Evangelho. Depois que Pedro faz esta introdução acerca da alegria da salvação que nos está proposta,
ele agora exorta a igreja para que a igreja viva em santidade para alcançar esta salvação. Santidade esta que vem pela obediência da palavra. Capítulo 1, versículo de número 22. Purificando a vossa alma na obediência à verdade. Quando Pedro nos fala acerca de santidade, podemos dividir esse estudo e esta compreensão em 3 partes. Acompanhe na sua tela. Temos aí a santificação posicional ou inicial, que diz respeito à nossa condição espiritual quando aceitamos a Cristo. Ao aceitar a Cristo, nós alcançamos uma nova posição. Disse Pedro, a nossa nova posição é de pedras vivas, casa espiritual, sacerdócio santo, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo de Deus. Esta é a nova posição que assumimos quando aceitamos a Cristo. Temos agora a santificação progressiva, que diz respeito ao aperfeiçoamento diário, na busca em parecer com nosso Senhor Jesus Cristo. A orientação de Pedro é: sejam sóbrios, ou seja, equilibrados. Não seja dominado pelos desejos. Andai em temor, que significa respeitar a Deus. Amem-se ardentemente e sem fingimento. Abandonem a malícia e o engano. Abandonem a inveja e a murmuração. Fazendo isso, nós estamos progredindo em nossa santificação. Por sua vez, temos aí a santificação final, que diz respeito à glorificação, que acontecerá por ocasião do arrebatamento. Disse Pedro, uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardado na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Aqueles que nasceram de novo e que desfrutam de uma nova vida em Cristo, disse Pedro, devem viver em santidade. E esta santidade deve considerar 3 elementos muito importantes. Primeiro, a santidade de Deus. Segundo, o precioso sangue de Cristo. E em terceiro, a palavra viva que permanece para sempre. Os nossos relacionamentos interpessoais certamente é um dos nossos maiores desafios. E o Espírito Santo inspira o apóstolo Pedro e nos traz algumas orientações de como devemos nos relacionar com o próximo, seja aquele que mora conosco dentro de casa, ou seja aqueles que convivemos fora da nossa casa. O apóstolo Pedro inicia falando sobre como deve ser a nossa conduta em meio a esta sociedade. E ele inicia dizendo que somos peregrinos e forasteiros, dizendo com isso que o nosso lugar não é aqui e que estamos aqui apenas de passagem. E se estamos apenas de passagem, então não podemos viver como se daqui fizéssemos parte. Não podemos viver como os mundanos, porque não somos do mundo. Não podemos viver dominados pela carne, porque não somos carnais, somos espirituais. Pedro diz, no capítulo 2 e versículo 11, que vos abstenhais das concupiscências carnais. A orientação do Espírito Santo através de Pedro para nós é que devemos viver
longe de ser controlado pelos nossos desejos carnais e que devemos viver no meio de uma sociedade ímpia, mas mostrando obras que glorifiquem a Deus. O apóstolo Pedro nos diz que devemos viver, versículo 12, de forma honesta, para que possamos glorificar a Deus através de nossas boas obras. Esta é a vontade de Deus para nós. Ainda no assunto sobre relacionamento entre o cristão e o próximo, Pedro agora aborda o nosso relacionamento com o Estado. Naquela época, a igreja estava sendo perseguida, os nossos irmãos estavam sendo presos, maltratados e mortos. As suas propriedades eram usurpadas e a orientação de Pedro é que nós deveríamos nos sujeitar às autoridades. Está no capítulo 2 e versículo 13. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenança humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior. O apóstolo Pedro sabia que qualquer intenção dos irmãos de tentar enfrentar o Estado aumentaria ainda mais a perseguição sobre a igreja. Pedro esperava que em algum momento o poder do Estado seria usado contra quem realmente devia, que era os malfeitores. Por isso Pedro orienta os irmãos a agirem de forma correta, a viverem de forma honesta, para que pudessem glorificar a Deus e também não dar motivo para ainda mais perseguições. Por isso Pedro diz, no versículo de número 17, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. Pedro está nos dizendo que esta é a maneira que o cristão deve viver frente às autoridades humanas, é honrando as autoridades e convivendo bem com aqueles que são os nossos semelhantes. Meus irmãos, o apóstolo Pedro vivia em uma outra época. A nossa época hoje nos garante direitos fundamentais. Por estes direitos, nós hoje temos a liberdade de lutar. E o nosso mundo, ou a nossa época, é tão diferente hoje que as autoridades que Pedro e a igreja não tinham oportunidade de escolher, nós temos. Por isso, meus irmãos, nós precisamos aprender a utilizar o poder que emana através do povo. Vamos votar corretamente e eleger aqueles que possuem princípios cristãos, que servem a Deus e são guiados pela Bíblia Sagrada. Ainda abordando o assunto de convivência entre o cristão e o próximo, o apóstolo Pedro agora aborda um assunto bastante delicado, que é o relacionamento entre os empregados e os seus patrões. Naquela época, diferente de hoje, não havia leis trabalhistas e nossos irmãos viviam em completo regime de escravidão. A situação era tão difícil que a perseguição não era apenas psicológica, não era apenas por causa de salários baixos. Os nossos irmãos sofriam na carne, porque apanhavam e alguns chegavam a morrer. Capítulo 2, verso 19, eles sofriam agravos, eles morriam de forma injusta. O apóstolo Pedro então orienta os irmãos: continuem trabalhando de forma honesta, continuem trabalhando de forma honrada, para que não dê mais motivo para a perseguição. Pedro sabia que os irmãos sofriam não é porque eles eram ruins, e sim porque os patrões não tinham nenhum temor a Deus. Por isso Pedro faz então uma comparação dizendo: olha, irmãos, o nosso Senhor Jesus passou pela mesma situação que nós. Ele, sendo inocente,
padeceu na mão de pecadores. Ele, sendo justo e honesto, sofreu no meio de uma humanidade que nem mesmo poderia merecê-lo. Pedro diz que Jesus nos deixou o exemplo e devemos seguir a sua pisada. Para não ficar apenas nestas palavras, o apóstolo Pedro então traz uma palavra de alívio, dizendo aos trabalhadores que sofriam em seus trabalhos: o Senhor curará as suas feridas. O pastor e bispo da nossa alma cuidará de cada um de nós. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: o Senhor cuida dos seus. O Senhor está cuidando de ti. Ainda falando acerca de relacionamento do cristão com o seu próximo, o apóstolo Pedro agora aborda o relacionamento familiar. E dirigindo-se primeiramente às esposas, ele diz: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso próprio marido. Meus irmãos, em Cristo Jesus, todos nós somos iguais, mas dentro do casamento, o Senhor estabeleceu um padrão onde o homem é a autoridade dentro de casa e a mulher precisa respeitar este padrão divino para o casamento. Queridos, a Bíblia Sagrada diz que a mulher deve sujeitar-se ao seu marido, respeitar, ser submissa ao seu marido, mas este comportamento, ele é um reflexo do bom tratamento que o esposo deve dispensar à sua esposa. A Bíblia Sagrada nos diz que o marido deve cuidar da sua esposa como Cristo amou a sua igreja, ao ponto de morrer por ela. Em outras palavras, se o marido quer ser bem tratado, que trate bem a sua esposa. Agora o apóstolo Pedro se direciona àquelas irmãs cujo marido não é crente, ou até mesmo aquelas irmãs que são crentes, o marido é crente, mas não obedece à palavra do Senhor. A orientação de Pedro é que estas irmãs ganhem os seus maridos caladas, pelo seu bom testemunho, pelas suas atitudes, sem abrir a boca, mas pelo seu bom comportamento, testemunhar de Cristo e ganhar o seu marido para Deus. O apóstolo Pedro diz que as virtudes da mulher não seja o seu exterior, que não seja os seus cabelos, que não seja as suas joias e que não seja as suas vestes. Ele não está dizendo que a senhora não deve se vestir bem. Ele está dizendo é que a sua maior beleza não deve ser o exterior, mas sim as suas virtudes interiores, que refletem através do seu comportamento. Para Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, o maior enfeite da mulher é o seu bom comportamento dentro do casamento e o seu temor e respeito a Deus. Pedro segue nas suas orientações e agora se direciona aos homens. Capítulo 3, verso 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento. A Bíblia nos orienta que nós, os maridos, devemos tratar as nossas esposas com respeito. E esse respeito é tanto no ambiente social, como também na intimidade. A atividade sexual do casal deve haver consentimento mútuo, deve ser da vontade dos dois. E a satisfação sexual também deve ser para ambos e não apenas para um dos dois. O apóstolo Pedro segue na orientação, dizendo que o marido deve tratar sua mulher com honra, ou seja, com zelo, elogiando a sua esposa. Também tratá-la como vaso mais fraco, ou seja, ter cuidado dela, tratá-la com carinho. E por último, o apóstolo Pedro diz que a mulher deve ser tratada como serva de Deus e por isso deve ser respeitada, porque ela tem um dono, que é o próprio Deus.
Pedro disse que a mulher deve ser respeitada como serva de Deus porque há de herdar a mesma vida eterna que o marido também herdará. Para encerrar, o apóstolo Pedro deixa uma orientação significativa para o casal. Tomem cuidado com o vosso casamento. Caso contrário, Deus não ouvirá as vossas orações, porque elas serão impedidas. Acerca da convivência do crente com o próximo, Pedro resume dessa forma: que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la, pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém é contra os que fazem o mal. 1 Pedro, capítulo 3, do verso 8 ao 12, na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Falando agora sobre o cristão e o sofrimento, que é um assunto que aborda toda a epístola de Pedro, Pedro vai na contramão da teologia da prosperidade. Teologia que diz que aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus viverão em prosperidade, felizes, riquezas e abastados. O apóstolo Pedro se dirige a uma igreja eleita, santa, povo adquirido, sacerdote real, porém uma igreja que vivia em constante perseguição. Pedro traz uma orientação acerca do sofrimento, mas não é aquele mesmo Pedro que nós conhecemos nos evangelhos. Aquele Pedro que não suportava o sofrimento, que não suportava as injustiças. Aquele Pedro que tinha o temperamento à flor da pele, que era truculento e que revidava qualquer coisa que lhe aparecia. Aquele Pedro não é o mesmo Pedro da carta da primeira epístola. Esse Pedro aqui é aquele que aprendeu com Jesus. Quando Pedro cortou a orelha de Malco, Jesus o repreendeu dizendo que se ele quisesse ficar solto, pediria ao Pai, o Pai mandaria 12 legiões de anjos para salvá-lo. Naquele dia, Pedro aprendeu uma importante lição, que Cristo, mesmo podendo resistir, preferiu suportar o sofrimento para agradar a Deus. E é nessa perspectiva que Pedro ensina acerca do sofrimento. O apóstolo Pedro inicia falando sobre perseverança no meio do sofrimento. Pedro diz que a atitude do cristão no meio do sofrimento é a perseverança em fazer aquilo que é justo, honesto e correto, mesmo que ele padeça por isso. Pedro nos ensina que o crente que sofre porque decidiu fazer o que é certo agrada a Deus. Mas o crente que sofre porque fez coisa errada, isso é consequência. Veja o que a Bíblia diz. Mas também, se padecestes por amor da justiça, sois bem-aventurados. Verso 17. Porque melhor é que padeçam fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. A primeira razão que o apóstolo Pedro nos dá para suportarmos o sofrimento é o glorioso exemplo de Cristo. Capítulo 3, verso 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus.
A segunda razão que nos dá o apóstolo Pedro para suportarmos o sofrimento é porque esse sofrimento vai acabar e já está perto o seu fim. Capítulo 4 e o versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios, vigiai em oração. O apóstolo Pedro também nos orienta que enquanto suportamos o sofrimento, havendo oportunidade de fazer o bem, devemos fazer. Ele diz que devemos amar ardentemente. Ele diz que devemos ser hospitaleiros. Ele diz que não devemos murmurar. Ele diz que devemos administrar o dom que Deus nos deu. Ele diz que devemos falar segundo a palavra de Deus. E nos diz também que devemos liderar no poder de Deus. Para quê? Ele diz: para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Depois de falar que devemos perseverar no meio do sofrimento, agora o apóstolo Pedro diz que devemos regozijar no sofrimento. É isso mesmo que você ouviu. Devemos ter alegria no meio do sofrimento. Como pode isso acontecer? O apóstolo Pedro diz que devemos nos alegrar porque estamos participando do sofrimento de Cristo. Veja o texto. Alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. O apóstolo Paulo também concorda com o apóstolo Pedro. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 11. Palavra fiel é esta: se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos com ele, também com ele reinaremos. E não apenas Paulo, mas também Tiago concorda com o apóstolo Pedro. Ele diz que todo sofrimento na vida do cristão tem um propósito. E o primeiro propósito de Deus na vida do crente, quando ele sofre, é aperfeiçoar o crente. Tiago, capítulo 1, e versículo de número 2 e 3. Meus irmãos, tende grande gozo, olha só, alegria no sofrimento. Tendo grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Em segundo, Tiago também diz uma outra coisa muito interessante acerca do sofrimento. Está no versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Meus irmãos, o apóstolo Pedro é tão profundo com relação ao sofrimento do crente, que ele diz que se no meio do sofrimento o crente vier a morrer, que ele morra como um verdadeiro cristão. Olha o que está escrito, capítulo 4 e verso 16. Mas se morrer como crente, não se envergonhe, antes glorifique a Deus. O apóstolo Pedro finaliza suas últimas orientações falando acerca da conduta dos líderes e também dos congregados dentro da igreja. Exortação aos líderes da igreja. Pedro se direciona nominalmente aos presbíteros, mas suas recomendações são pertinentes a toda a liderança. E a primeira orientação é a seguinte: apacentai o rebanho de Deus, não por obrigação, mas de boa vontade, não para ganhar dinheiro, mas pelo desejo de servir, não de forma autoritária, mas servindo de exemplo. E a promessa de Deus para os líderes é: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. A exortação de Deus aos jovens. Pedro se direciona diretamente aos jovens.
mas suas recomendações são pertinentes a toda a igreja. Vamos ver as orientações. Sejam obedientes aos mais velhos, sirvam uns aos outros com humildade, humilhai-vos perante Deus, entreguem suas preocupações ao Senhor. Olha o último versículo. Estejam em alerta e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O apóstolo Pedro, muito provavelmente, finaliza sua carta no versículo 11. E no versículo 11, ele honra a Deus. Está escrito assim: a ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. O apóstolo Pedro honra também ao Senhor com títulos que ele dá a Cristo dentro da sua carta. Títulos de Cristo atribuídos por Pedro: Cordeiro imaculado e incontaminado, pastor e bispo das vossas almas, a pedra viva, a pedra principal da esquina, e também diz que Cristo é o sumo pastor. A primeira epístola de Pedro finaliza tendo os 3 últimos versículos de autoria de Silas, que na ocasião escrevia a carta enquanto Pedro ditava. Silas, juntamente com Marcos, saúda toda a igreja e deseja que a paz de Deus reine sobre todos nós. Meus irmãos, muito obrigado. Obrigado pela sua paciência e por ter assistido mais um dos nossos comentários. Se não for inscrito, inscreva-se no nosso canal. Se já for inscrito, deixe o seu comentário e deixe o seu like. E, se possível, nos ajude a compartilhar para que esta palavra chegue a mais pessoas. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo comentário, se Deus quiser. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e, se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.